Bom, me chamo Davis, sou formado em comunicação corporativa, trabalho na área de comunicação já dá coisa de 15, 20 anos já mais ou menos, já nem lembro mais. Sou novo, tá? Não sou tão... e apreciei muito o convite de falar para vocês sobre a área que eu trabalho. Atualmente eu tenho uma pequena agência de marketing digital. Já trabalhei em jornais, em revistas, em sites e a própria experiência, né, na área da comunicação. Sempre fui apaixonado por português, por a parte escrita, né? Gosto de me expressar, gosto de escrever, gosto de ler bastante. Acredito que isso ajuda na paixão, né, do que você pode oferecer para as pessoas. E hoje o meu papel aqui é ajudar a dar algumas dicas, pequenas dicas, para as ONGs, né, para os dirigentes das ONGs, a se fortalecerem no sentido de, legal, estruturar o trabalho. Eu tenho a causa, sou apaixonado pela causa pela qual trabalho na minha comunidade, estou regularizado, conheço todas as técnicas como essas que o Tomás nos trouxe, né, de organização, de sustentabilidade, mas existe a parte mais técnica, a parte mais formalizada da parte da comunicação e do marketing. Isso é imprescindível, não existe passo algum na ONG, ou na entidade, ou na igreja, ou na qualquer organização humana que não precise de uma boa comunicação e de um bom marketing. Marketing, você fala em marketing, você pode pensar em televisão, o que a gente costuma ver na TV, não é geralmente isso. O marketing, ele é pessoal acima de tudo, né? Quando uma pessoa se apresenta, quando uma pessoa conversa com a outra, ela está elaborando o marketing pessoal dela. E na qualidade de representante de uma entidade, e isso independe de quantas pessoas você tenha por trás dessa entidade, você está representando ali. Aquela pessoa que você está tendo contato para uma parceria, para um investimento, ela está olhando você. Hoje todo mundo é observado, vivemos no Big Brother, né? Hoje na rua, na internet, nos estabelecimentos públicos, existe câmera para todo lado. Então nós estamos o tempo todo sendo vigiados, mas também de modo pessoal, as pessoas estão observando. Eu aqui estou vendo, todo mundo está me observando. Então se eu hoje venho com cabelo ruim, se eu venho com uma roupa estranha, se eu venho mal apresentado, todos vão observar e tirar uma impressão de mim. Então na hora de se apresentar para um investidor, ou para uma parceria, para um órgão público, para uma requisição de algo que necessita a ONG, ou mesmo para uma formalização, é necessário o marketing pessoal acima de tudo, né? Então, o marketing, ele é essencial. E a comunicação, ela é imprescindível, né? Eu queria saber aqui o significado, se alguém sabe me definir o significado da palavra comunicar. Se alguém aqui tem a definição, não digo tecnicamente pelo Aurélio, mas o que significa comunicar? Eu tenho, todas estão de acordo, mas comunicar no sentido etimológico até da palavra significa tornar comum. A própria palavra comunicar significa tornar comum. Se eu tenho uma qualidade, se eu tenho um objeto, se eu tenho algo a oferecer, se eu não comunico e torno comum para as demais, para uma pessoa ou para várias, como eu estou fazendo aqui, se perde, não é comum. Então, quando hoje agora, por exemplo, essa informação que eu acabei de passar, talvez para muitos seja uma novidade. Então agora eu tornei comum isso para várias pessoas que estão aqui. Então comunicar significa tornar comum. Então parte do pressuposto de que é necessário que a entidade, na sua essência, no seu trabalho, nos seus objetivos, torne isso comum para quem? Para a comunidade. Internamente, a princípio, como foi falado aqui, e internamente para os seus colaboradores, para as pessoas que estão engajadas no seu trabalho, né? Nos agentes, que a gente já vai falar sobre isso. Como foi falado sobre definir a missão e a visão, mais do que tudo, essa missão e essa visão estabelecida tecnicamente, ou no papel, na parede, num quadro, ou na mente das pessoas, ela tem que ser transmitida.
né? Não adianta eu ter uma bela de uma redação de uma missão ou de uma visão e ela ser colocada no quadro, na entrada do local onde a entidade está, se ela não é vivida e se ela não é transmitida de maneira consistente. Então, não adianta ter a missão e a visão definida, o que é muito importante, como foi falado, se ela não for vivida, se ela não for realmente transmitida para aquelas pessoas na quais o representante da entidade vai estar trabalhando, né? E hoje em dia a palavra muito na moda, eu não sei quanto tempo eu tenho, tá? Mas eu vou procurar ser o mais breve possível, resumido e objetivo. Hoje uma palavra que ela complementa o comunicar, a comunicação, é o socializar. Hoje todo mundo anda com o tal do celular na mão. Eu desliguei o meu porque eu estou procurando hoje não ficar tão atento ao celular. A gente anda na rua hoje, as pessoas não olham por onde andam, né? Elas estão ligadas no celular. Então hoje as mídias e redes sociais são muito importantes. Porém, existe uma metodologia, existem técnicas, e aqui não é o meu papel ensinar, apesar de ser uma parte do que eu faço na minha agência, o bom uso das redes e das mídias sociais, o bom uso da socialização do trabalho da entidade é muito importante. Então, o comunicar, que já foi falado, o socializar complementa isso. Como foi falado aqui, por exemplo, se uma organização da comunidade europeia tem lá um valor para ser investido em ONGs, eles com certeza não vão ter um limite geográfico para investir numa ONG na Amazônia, numa ONG no Mato Grosso, numa ONG em Ferraz de Vasconcelos. Porém, para chegar até, por exemplo, uma entidade dessa que tem um fundo para ser investido, como é que eu vou chegar nessa entidade se eu não consigo socializar essa informação da minha entidade? Então ela tem que estar, além de estruturada, definida, bem comunicada, tenho que socializar hoje. O mundo hoje está desse tamanho. Está no tamanho da tela do celular. Você conversa hoje com alguém na China, você conversa hoje com alguém em Taiwan, com alguém na Índia. Então a socialização é muito importante, e é importante ter essa visão expansiva, né? Não adianta eu ter uma ONG na região, aqui Alto Tietê, né? Que eu sou de Barueri, desculpa, sou da zona oeste de São Paulo, sou de Barueri. Então não adianta, aqui é Alto Tietê, né? Então não adianta eu ter uma ONG voltada apenas para, ou claro, atendimento a causas ou pessoas no Alto Tietê, na região de São Paulo, se de repente eu não posso aceitar só investimento de pessoas ou de empresas daqui. Eu posso vir a receber investimento e engajamento de pessoas de outros estados, de outros países, que de repente querem investir, mas não têm não sabem onde investir, se eu não socializar a minha informação. E isso passa, eu vou falar um pouco de linguagem de marketing que eu aprendi na faculdade. Tem um termo chamado stakeholders, que não precisa decorar nem precisa escrever, que são os agentes da nossa entidade. Os agentes quem são? Os idealizadores, os dirigentes da entidade, os voluntários, né, são os agentes. Os doadores e os investidores. Existem esses níveis, e aí o nosso amigo Tomás, ele tem melhor e o pastor Hamilton, eles têm melhor essa estruturação de como se compõe a ONG, mas trabalhar a ideia da entidade internamente com os próprios agentes. Eles têm que ser os primeiros a abraçar a ideia, né? E aí a socialização passa muito por isso. Aí eu estou evoluindo. Então, comunicar, né? Socializar, que é a socialização dos objetivos e trabalho da ONG, e o engajamento. O engajamento é o quê? Fazer com que as pessoas sintam esse sentido de se pertencer, que foi falado aqui. Não, eu pertenço realmente a essa entidade, eu abraço essa ideia, eu faço parte disso, me sinto bem e feliz. Eu venho de trabalhos voluntários, né? De várias entidades, internacionais até, e a minha oferta para cada uma delas foi esse trabalho que eu faço na área da comunicação. Aprendi muito, né? Ajudei bastante empresas e entidades a se definirem, e também o trabalho de implementação dos projetos delas, né? E hoje
as pessoas que, no mercado de trabalho hoje, no geral, eu nem estou falando agora na área das entidades, existe uma rede social, e eu estou falando de socializar, chamada LinkedIn, eu não sei se todos conhecem, ela é uma rede social voltada apenas para trabalho, apenas profissional. Chama LinkedIn. Existe o Facebook, existe o Twitter, o Instagram, que são as redes sociais mais poderosas, e essa rede chamada LinkedIn. Pouca gente usa, pouca gente conhece, mas hoje em dia, no ramo dos recursos humanos, existe um ponto na qual as empresas, as grandes corporações, ao admitir uma pessoa, uma pergunta que é feita agora é se você é engajado em algum projeto social. Inclusive, essa rede social, ela tem lá na composição do seu currículo, para que empresas vejam o seu perfil profissional, se você pertence ou faz parte ou é ativista de alguma organização social ou voluntária ou ONG. Então, isso é muito importante. Hoje, o terceiro setor, ele já não é mais o patinho feio da história. Ele já é uma grande força hoje. Então, a socialização faz parte disso. Eu coloquei isso porque o engajamento dos voluntários, dos investidores, dos agentes da ONG, passa por isso. Quando entrar lá na rede social, for preencher um currículo, coloca lá que você é voluntário de uma ONG, coloca lá que você faz parte e pertence a essa ONG. Isso pode, de alguma maneira, até ajudar a ONG, porque um diretor de uma empresa que vinha te recolocar no mercado profissionalmente, pode pensar, mas e essa ONG aí que você citou no seu perfil profissional? O que ela faz? O que você faz lá? Aí tem que entrar a parte da comunicação. Para isso tem que existir um projeto, tem que existir uma identidade corporativa da ONG para ser apresentada. Senão fica aquela, não, é uma ONG lá da vila tal, que eu faço parte, mas que... Tá, mas tem um site, eu vou entrar nessa parte já. Fale sobre ela. Exatamente. Primeiro mostrar que você pertence a ela. Mas como que eu vou falar dela subjetivamente para um diretor de empresa que de repente está querendo, tem aí um fundo para investir em algum lugar, quer investir numa creche em algum lugar, se você não consegue apresentar esse projeto de maneira adequada, né? A embalagem do bombom, a embalagem do produto. Então isso passa pelo engajamento. Nesse engajamento é necessário ter o marketing. E marketing, eu vou falar aqui, é composto dos 4 P's. Aqui não é aula de marketing de faculdade, mas eu tenho que dar uma pincelada, porque isso faz parte, é meio que o básico para se ter essa composição para as pessoas poderem divulgar. O marketing, ele é composto por 4 P's, 4 letras P's. Eu não sei se a maioria já conhece, mas eu vou falar aqui, que seria o ponto, né, ponto de venda, onde fica essa entidade, ou onde é que ela auxilia, onde é que ela ajuda, seria um dos P's, seria o ponto de venda, né? Se tratando se fosse uma empresa, um comércio, onde ela fica localizada, em que região ela trabalha, seria um dos P's, seria o ponto. O preço, a entidade, ela tem um preço, vivemos e temos que pagar as contas, temos um orçamento, como foi falado aqui, dentro desse planejamento da ONG, ele tem que existir um preço. Lógico que quem quer investir vai ter que primeiro ver um projeto, e aí entra a parte do custo, né? Ou a parte de preço eu não vou falar tanto, que nem é o meu forte finanças, mas um dos P's do marketing é o preço. Então tem que haver um orçamento, um custo, que tamanho é essa entidade? Por exemplo, foi citado aqui o Greenpeace. Qual seria o orçamento do Greenpeace? Milhões. A gente tromba aí nas esquinas de São Paulo, das cidades, com os voluntários com o coletinho ali, tudo aquilo tem um custo, tudo aquilo tem um preço. Então a entidade tem o seu preço, ela tem o seu orçamento mensal, tem o seu custo, né? O outro P seria o produto. Qual é o nosso produto? Qual é o produto que a entidade vende? É o assistencialismo, como foi falado? É a sustentabilidade? É o ensino? Não sei. Cada um aqui conhece qual é o produto que vende. E isso tem que estar bem definido, né? Um dos P's seria o produto. Qual é o principal produto que a ONG vende, entre aspas? Não se vende, né? Oferece, no caso aqui. Então, um dos 4 P's seria o produto.
ele estando bem definido, estando bem definido, bem comunicado, é importantíssimo para as pessoas saberem investir. Vamos recapitular. Estou no terceiro P, que é o produto. Não, estamos aqui para conversar. É uma conversa. Eu também estou aprendendo com vocês. Vamos lá. O quarto P dos 4 P's do marketing é o promoção, que aí é o que eu vou falar um pouquinho, já devo ter falado um pouquinho, vamos complementar aqui e não tomar muito tempo de vocês. Promoção, como se promove a entidade, como eu falo dela, qual é a imagem que ela tem na sociedade, como eu vejo a entidade, como as pessoas na minha comunidade enxergam a entidade. É uma ONG aí que ajuda as pessoas, é uma igreja, ou enfim, essa é a entidade. Como promover essa imagem verdadeira da entidade. Então, o quarto P seria o promoção, que é o que eu estou falando agora aqui, de como promover essa entidade de maneira adequada. Isso vai gerar a credibilidade, né? Isso vai gerar a credibilidade, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Eu vou dar um pulinho aqui, que eu vou pegar uma outra sigla do marketing, que eu acho importante eu trazer para vocês, que é a análise SWOT. Não sei se todos já conhecem. Eu vou mostrar aqui. Análise SWOT é isso. Quem já conhece isso, esse termo? Muitos já conhecem, né? Análise SWOT no marketing significa 4 itens que devem ser analisados para você montar uma estratégia de marketing, para você saber a realidade do mundo que você está vivendo ao seu entorno, né? Quais são os desafios que você vai encarar, quais são os percalços que de repente você vai ter, para você entender. E o que significa essas 4 letras, Davis? Isso aqui é uma sigla de 4 pontos que devem ser analisados. Aqui o SWOT está em inglês, porque é Strengths, Weakness, Opportunity e Threatness. O que significa, Davis? S são os pontos fortes. Strengths, os meus pontos fortes. Quais são os pontos fortes da minha entidade? Ela tem um bom apelo na comunidade? Ela tem profissionais excelentes? Quais são os pontos fortes do meu S, que são Strengths, né? Quais são os pontos fortes da entidade para eu poder trabalhar o marketing dela? Trabalhando no marketing, tá? Isso aqui é tudo estou falando do marketing e da comunicação. O W, witness, quais são os meus pontos fracos? Quais são as fraquezas que a entidade tem, além da falta de verba, né? Que a gente sabe. É a distância da capital? São os profissionais que nem sempre podem estar aqui? Faz uma análise de quais são os meus pontos fracos, as minhas fraquezas, né? Os pontos fortes e as minhas fraquezas. Quais são as opportunities? Quais são as oportunidades que eu tenho? As oportunidades eu tenho, quais são? Eu estou perto de tal lugar, eu estou, de repente, tem muita criança na região que eu vivo. Estabelece isso, escreve, senta com o teu pessoal e estabeleça essas oportunidades. Quais são as oportunidades que eu tenho? Eu tenho eu tenho uma boa aliança com os políticos da região. Eu tenho uma boa aliança com uma empresa grande da região. Eu tenho uma boa aliança com, de repente, as igrejas. Busca essas oportunidades. As oportunidades são um dos pontos a ser analisados na sua estratégia de marketing, tá? E threatness são as ameaças. Quais são as ameaças? Eu estou num bairro que é uma vulnerabilidade alta, eu estou num bairro que a criminalidade é alta. Analisa essas ameaças. Eu tenho pessoas que de repente se juntam na ONG, mas elas de repente não são lá muito sérias. Analisa todas essas... Isso, os concorrentes também, né? Quais são as ameaças? Os concorrentes seriam uma outra ONG que também de repente faz o mesmo trabalho, né? Então, analisa esses 4 itens, esses 4 pontos que são muito importantes na estratégia do marketing. Porque na hora de apresentar a entidade, a gente já vai entrar na parte de internet, enfim, é interessante você ter isso tudo definido. Tudo isso que foi falado aqui pelo Tomás é importante na área administrativa, na área estratégica, na área de composição da ONG. Mas como eu vou mostrar ela para a sociedade? Como eu vou estabelecer esse marketing da minha entidade para eu poder ser enxergado aí fora e receber investimentos? Isso tudo sendo bem definido, bem estrategizado, bem elaborado, vai gerar uma credibilidade.
Você vai falar com o investidor com uma camiseta da entidade, lógico, orçamento é difícil, mas prioriza essa parte do visual, de ter um logo, de ter uma marca, de ter uma camiseta, de ter as pessoas da entidade todas identificadas. Quando a gente passa pelo pessoal do Greenpeace, a gente sabe quem é o pessoal do Greenpeace, porque eles têm os coletinhos deles todos iguais, né? Tem uma entidade que eu conheço chamada EMAP, eles vão doar sangue, todos com as camisetas iguais. Tá todo mundo com a camiseta da doação de sangue, vermelho e branco. Eu sei que aquele pessoal é da entidade. Então isso é muito importante, né? Isso gera credibilidade. Tem aí a tua papelaria, um cartão de visita para você entregar. É muito, às vezes, estranho você estar numa reunião, de repente você tem aquela oportunidade de contactar o investidor e você, o meu cartão acabou. Lógico, todo mundo está apertado, mas faz um cartãozinho de visita, estabelece uma papelaria, tem toda a parte de estratégia básica para você enviar um ofício para uma prefeitura num papel timbrado, bonitinho. Estabeleça isso bem elaborado, procure um profissional, né? Faça isso, procure fazer de uma maneira profissional. Mas eu que faço aqui no Word, tal. Vai fazendo, faça alguma coisa, mas a hora que tiver a oportunidade de evoluir para uma coisa mais profissional, faça, né? Evolua. Isso traz a credibilidade. E a credibilidade vai trazer os investimentos, né? Os investimentos nos projetos. Já foi falado aqui de ter uma pessoa ou uma equipe que estabeleça os projetos. Como elabora um projeto? Porque hoje é uma palavra muito fácil de falar, eu tenho um projeto de tal coisa. Tá, mas qual é o objetivo do projeto? Qual é o alcance do projeto? Como esse projeto está estruturado? Existem pessoas e profissionais que podem te ajudar nesse sentido de como estabelecer as metas dos projetos. Qual a sustentabilidade do seu projeto? Porque o cara que vai investir, a empresa, a pessoa, ele vai querer saber o que aquilo vai se sustentar, se é apenas uma necessidade urgente ali que a ONG tem, de ter um investimento e acabou. Não, ele tem que gerar uma mudança na comunidade, ele tem que gerar uma atitude diferente naquelas pessoas que estão sendo atingidas, entre aspas, pela ONG, né? Bom, isso aí tudo finaliza com a prestação de contas. Eu não estou falando aqui de prestação de contas na parte contábil que o nosso amigo Santander, nosso precioso amigo, vai falar. A prestação de contas, o que é? David, você está falando de comunicação, de marketing e tal, mas você não falou ainda de rede social e tal. Essa é uma área muito estratégica. Verificar como que a entidade está sendo vista na internet. Ela tem um site, ela tem uma rede social interessante, ela tem um visual adequado, as fotos do ambiente, do lugar, as fotos das pessoas. Tudo isso, lógico, que nem todo mundo é talvez profissional como eu sou já profissional da área e algumas pessoas também são. Saber tirar uma foto, saber o momento de registrar aquele momento onde de repente, eu vou dar um exemplo aqui com as crianças que estão ali, né? A prestação de contas é também isso. O que eu mudei nessa comunidade? Registra, filma, faz ali um registro. Isso é uma prestação de contas também. Pega um depoimento de uma mãe, pega um depoimento de uma pessoa que teve a sua vida alterada, mudada, transformada pela realidade daquela entidade. Obrigado. Então, isso é uma prestação de contas também. Não só a parte contábil, a parte formal, mas você pegar um sorriso, um testemunho de alguém, uma mudança de vida em alguém, uma alteração de uma realidade numa comunidade, um buraco tapado, um poste de luz, um leite entregue para as crianças, uma aula dada de alguma coisa, registra, faça essa prestação de contas. Isso é muito importante hoje. A selfie é legal, é muito bom você ter as fotos do status ali, mas faça isso com uma mentalidade profissional, de modo a registrar um momento de que você amanhã vai ter um álbum, um registro fotográfico no teu site, no teu perfil, na tua página da internet. Você vai apresentar ali, olha aqui o que nós mudamos lá na comunidade que nós atuamos. Isso vai gerar pelo menos um questionamento em quem possa investir, tá? Então isso aí é a prestação de contas. Bom,
Eu vou deixar aqui o meu. Eu sou profissional de comunicação e eu tenho aqui o meu. Qualquer dúvida, a gente está aberto a conversar, tá? Moço, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, perguntas. Caso você falou assim, quem tem ONG, tipo, pegar as crianças e elaborar o trabalho e fazer essas filmagens, né? Me dá uma sugestão assim, porque eu posso pegar uma criança e falar, olha, como essa criança estava e hoje como se encontra. Mas no caso dessa filmagem, para mim divulgar para o meu Face, de repente a mãe, porque eu sei, porque às vezes eu acompanho, a mãe não acompanha a criança, mas se vê a criança pelo canal do YouTube, vai falar, o que o meu filho está fazendo aí? Quem fez meu filho? Tudo. Não é a minha área, que é sempre bom ter um advogado por perto. Sempre tem um advogado por perto de confiança, que também entenda a essência da entidade, que seja uma pessoa também engajada. Então, primeiro passo, só para fechar esse assunto. E existe um termo, eu uso muito isso, porque como eu trabalho com marketing digital para empresas, eu filmo bastante. Existe uma carta, eu tenho um modelo, posso até passar depois, disponibilizar para vocês, um termo de autorização para uso da imagem. Então, tendo isso, não tem problema. Não tem problema. Lembrando sempre que você não pode expor a criança, tem o estatuto, então o advogado pode falar melhor do que eu, tá? É bom filmar a realidade antes e depois, claro, mas sempre com a consciência dos pais e com o documento e um advogado dando essa assessoria, tá bom? Então, gente, para eu fechar, tem perguntas? Não, é o meu arroba aqui, só para quem tiver alguma dúvida, só entrar em contato, mas a gente está à disposição, trabalho com ONGs também, sem problemas. Gente, eu agradeço a oportunidade, eu nem falei sobre como comportamento em redes sociais, técnicas de como você fazer a sua mídia social, a sua rede social, aumentar o engajamento, como fazer com que pessoas e outras empresas de porte que queiram investir em você, né? Isso eu não entrei nesses detalhes, mas tudo isso passa por essa estrutura básica do que eu falei aqui hoje, né? Sim, hoje ter um site é muito importante. Se a empresa, a ONG, estiver legalizada, ela tem o direito de ter o site, o domínio www.osuaentidade.org. Então isso ajuda, porque quem investe e acessa o seu site, não estou falando de página do Facebook, tá, gente? É importante ter também a fanpage, a página do Facebook, os perfis nas redes. Essa página no LinkedIn é importante também nessa rede social. Os seus diretores, os componentes, os agentes terem também perfis ali no LinkedIn para que as pessoas vejam com quem elas estão falando. Então isso tudo é muito importante, é essencial. A gente dá essa assessoria também, mas hoje não é o foco, tá? O foco é só, como eu já disse a primeira de muitas, é despertar em vocês, primeiro, essa consciência de que existe um campo ainda a ser trabalhado. Eu tenho um caminho a trilhar, eu tenho algo a evoluir. A minha entidade quer fazer, eu não posso ficar estagnado, eu preciso aprender mais coisas para traçar o meu caminho. E futuras outras palestras a gente pode falar sobre determinados temas, tá? Então o meu papel hoje aqui foi esse, agradeço a atenção, agradeço a oportunidade dada aqui e devolvo aqui para o meu querido professor Janeiro. Boa tarde a todos e sucesso a todos.